Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Leute, Henrique Boaventura aqui e 307 episódios depois eu realizo o sonho de trazer uma das pessoas que eu mais admiro no mundo da cerveja, the man, the legend itself, John Palmer. Hey, John. Hey, John, como você está? Hello? Olá, estou muito bem. E você, como está? Eu estou ótimo. É um dia lindo, lindo mesmo, porque eu estou falando com você. É uma honra ter você aqui no meu humilde podcast. Bom, obrigado. A honra é toda minha de estar aqui. Eu já te conheço há muitos anos, né? Online. Então é muito bom poder conversar com você assim, em pessoa. Que querido da sua parte. Oh, how lovely. E sabe que eu tenho na minha mais alta estima, além do John Palmer que tá aqui comigo hoje, nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte. Os benefícios de apoiar o Braçagem Forte são muitos. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchan exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Jogando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. Terminamos agora de fazer inclusive o kit da Stannis, e se você quiser ter acesso a ele, você ainda pode. Acesse o site stannis.com, Stannis com 2 N's, e use o cupom BF12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto. Então, se tu quiser ter acesso a tudo isso, faça como Luiz Henrique de Camargo, Guilherme Zaniol, Thiago Fernandes Dias, Alessandra Gloiden dos Santos e Ricardo Daldin, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/abraçagem-forte, o link tá no post. Então, sobre American Strong Ale, por que eu não vou botar John Palmer, meu convidado, meu amigo, pra ficar falando em português, né? Então, essa parte farei eu. Ela foi adicionada ao guia na versão 2015. Ela surgiu em meados dos anos 90, né? Com a evolução, como uma evolução de cervejas das Imperial Red Ales, e surgiram exemplares icônicos como o Arrogant Bastard da Stone Brewing. Historicamente, ela lembra o antigo estilo americano Stock Ale, uma cerveja que era uma cerveja de guarda, que ela tinha muita inspiração nas tradicionais cervejas inglesas, que eram feitas para serem guardadas por muito tempo, que eram fortes e amargas, e elas resistiam a esse processo. Entretanto, a American Strong Ale se diferencia porque ela não é necessariamente feita para ser guardada, ela é feita para ter um consumo fresco. Então ela não busca um efeito de maturação típico de uma Old Ale, por exemplo. E o nome Stock Ale ele pode causar confusão, e Imperial Red Ale cobre apenas um espectro desse estilo, é muito importante a gente pontuar. Então, falando sobre o estilo segundo o BJCP, é o 22B American Strong Ale, uma cerveja americana maltada, amarga e com teor alcoólico alto que se encaixa no espaço entre American Barley Wines, Double IPAs e Red IPAs. Os sabores maltados e lupulados podem ser bastante fortes, mas geralmente estão em equilíbrio. No aroma de lúpulo de médio a alto, tipicamente apresentando características modernas de lúpulos americanos ou do Novo Mundo, como cítrico, floral, pinho, resinoso, condimentado, frutas tropicais, frutas de caroço, frutas vermelhas ou melão. Malte de moderado a forte, trazendo suporte ao perfil de lúpulo. Caramelo médio a escuro é comum, possivelmente tostado ou como pão. Além disso, são permitidos em segundo plano notas levemente torradas ou de chocolate. Perfil de fermentação de neutro a moderadamente frutado, e o álcool pode ser notado, mas não deve ser similar a solvente. Na aparência, de cor âmbar médio a cobre profundo ou marrom claro. Clarinho de quase branco a castanho claro, com o tamanho de moderadamente baixo a médio. Pode ter baixa retenção. Boa limpidez e possivelmente lágrimas alcoólicas. No sabor, malte médio a alto com qualidades de caramelo, toffee ou frutas escuras. A complexidade do malte pode ter o suporte adicional de sabores tostados, como pão ou ricos.
Chocolate leve ou torrado é permitido, mas não deve ser queimado ou acentuado. Amargor de médio a alto. Sabor de lúpulo de moderado a alto, com os mesmos descritores do aroma. Ésteres de baixo a moderados, pode ter um sabor de álcool perceptível, mas não deve ser acentuado. Dulçor de malte de médio a alto no paladar, terminando de um pouco seco a um pouco adocicado. Não deve ser xaroposa, doce ou enjoativa. Retrogosto de amargo, amargo adocicado, com lúpulo, malte e álcool perceptíveis. Na sensação da boca, corpo de médio a cheio, um aquecimento alcoólico pode estar presente, mas não deve ser excessivamente quente. A astringência leve de lúpulo é permitida, carbonatação de média baixa a média. Comentário sobre o estilo, um estilo bastante amplo que descreve cervejas rotuladas de várias maneiras, incluindo as modernas Double Red Ales e outras cervejas com teor alcoólico alto, maltadas, porém lupuladas, que não se encaixam no estilo Barley Wine. Diversificado o suficiente para incluir o que pode ser esperado por uma American Amber Ale com teor alcoólico mais alto, com espaço para versões com maior teor alcoólico de outros estilos de American Ale. Em comparação de estilos, geralmente com teor alcoólico não tão alto e nem tão rica como uma American Barley Wine, mais maltada do que uma American ou Double IPA, mais intensidade de lúpulo americano do que uma British Strong Ale, mais maltado e encorpada do que uma Red IPA. Estatísticas: densidade inicial entre 1062 e 1090, a densidade final entre 1014 e 1024, amargor, entre 50 e 100 IBUs, SRM entre 7 e 18, que é a cor, e teor alcoólico entre 6,3 e 10%. Exemplares comerciais: Fathead's Bonehead, Great Lakes Nosferatu, Oscar Blues Night, Port Brewing Shark Attack Double Red Ale e a Stone Arrogant Bastard. Last time I saw you, da última vez que eu te vi, eu não agi como um fã maluco. E a gente só teve uma conversa muito boa falando sobre facas, forja, essas coisas. Antes do programa, eu tava te mostrando minhas facas de churrasco e você tava me mostrando aqueles seus facões enormes mesmo. E a gente tava conversando antes de começar o programa sobre o que a gente poderia falar hoje. Então ficamos batendo papo e comentando que você gosta muito de cervejas fortes e maltadas. Você é um grande fã desse tipo de cerveja, né? Sim, isso. Então a gente chegou no estilo American Strong Ale, e hoje a gente vai falar sobre esse estilo. Primeiro de tudo, por que você gosta tanto de cervejas fortes e maltadas? Bom, eu acho que isso volta lá para o começo da minha história como cervejeiro caseiro, no início dos anos 90. Sabe, nos Estados Unidos a gente cresce bebendo American Lager com adjunto, cervejas leves. Não são cervejas feitas só com malte base, tipo só malte Pilsen. Quando eu estava na faculdade, eu também comecei a gostar de cervejas escuras, tipo lagers americanas escuras, ou estilos como Munich Dunkel. Mas quando a revolução da cerveja artesanal aconteceu, ali no fim dos anos 80 e começo dos 90, a American Amber Ale virou um estilo padrão, junto com Porter e Stout, que você encontrava nos bares de cerveja artesanal. E eu gostei muito desse estilo porque ele era muito mais maltado do que outras cervejas americanas, bem rico, e ao mesmo tempo tinha um amargor significativo. Era equilibrado. Então era um sabor de cerveja muito intenso que realmente me atraiu como um novo consumidor de cerveja artesanal. Não é uma cerveja direta para um único aspecto, né? Tipo, não é só maltada, não é só lupulada, é a combinação dos dois, certo? Sim, correto. E ela começa meio como uma Imperial Red Ale, né? Dá pra ver a relação, mas hoje não é exatamente a mesma coisa, né? Isso. Imperial Red é um pouco diferente. Quer dizer, você tem a American Amber e depois você tem uma Double Red ou Imperial Red, que basicamente é como uma American Amber, mas com o dobro do álcool, ou algo entre, digamos, 5% até 9% de ABV. O que torna a American Strong Ale um pouco diferente da Amber ou da Imperial Red é um caráter mais tostado, mais aquela crosta de pão escuro de malte Munich entrando. Então a American Strong Ale tem um aumento de maltosidade que vem de coisas como malte Munich ou malte biscuit, trazendo sabores de tostado e crosta de pão para cima do caramelo e do malte base. Então a gente pode dizer que a diferença é uma cerveja mais focada em caramelo versus uma cerveja com riqueza maltada? É basicamente isso. É basicamente isso. Claro que existem sutilezas entre diferentes cervejeiros. Mas sim, enquanto a American Amber é basicamente malte base,
ou um malte Pale Ale inglês, mais caramelo, lúpulos americanos e levedura americana? Na American Strong Ale, a gente adiciona a tostagem de um malte biscuit ou a melanoidina mais alta de um Munich escuro ou de um malte tipo Cara Roma, só para trazer esse caráter extra de pão e crosta de pão. Dá para ver os paralelos no lado das lagers, onde você tem uma Munich Dunkel, e depois, por exemplo, uma Bock, uma Doppelbock ou uma Dunkelbock. Você vai ficando mais forte, mas também mais pão, mais crosta de pão. E aí você se afasta dos maltes caramelo. Já no lado das ales, você adiciona o caráter do malte caramelo. Eu tava pensando na comparação com as lagers, tipo uma Helles Bock versus uma Bock escura. Sim, tipo uma Bock de verdade, a escura. E o BJCP parece ter um problema com alguns estilos, deixando eles amplos demais. Amplos demais mesmo. Existe uma faixa muito grande de estatísticas e sabores. E o pensamento por trás disso parece ser: tudo bem tentar ser amplo demais, ou talvez as pessoas que leem as diretrizes fiquem confusas com tantas coisas que você pode colocar numa cerveja, tipo tudo menos a pia da cozinha. Tem gente que quer acomodar todo exemplo comercial. Aí o cervejeiro fala: isso aqui é esse estilo, vou inscrever nessa categoria. E os juízes dão medalha. Aí quando revisam dizem: bom, isso tá rotulado como Imperial Red, mas ganhou nessa categoria. Ok, então a gente precisa ampliar a categoria um pouco para acomodar isso porque todo mundo achou que era um ótimo exemplo. Então vamos ampliar para garantir que isso caiba. Eu não sei, como engenheiro eu penso diferente. Para mim as categorias deveriam ser mais bem definidas. O cervejeiro deveria inscrever uma cerveja que realmente se encaixe naquela categoria. Porque como juiz eu tiro cerveja da mesa. Às vezes é forte demais, ou tem caráter torrado demais, ou não tem equilíbrio de lúpulo suficiente. É uma cerveja deliciosa, mas não é o estilo. E eu não quero parecer um purista chato. Mas eu penso em competições de cerveja como exposições de cachorro. Você tem que inscrever o cachorro certo se quiser ganhar naquela exposição. Não importa se é um cachorro incrível ou uma cerveja incrível. Se você está entrando numa competição específica, então sim, você tem que braçar de acordo com as diretrizes. Então eu tendo a gostar de diretrizes mais restritas. E acho que, quando falamos de competição, o cervejeiro prova seu valor justamente por conseguir fazer uma cerveja que se encaixa perfeitamente numa categoria. Um cervejeiro deveria ser capaz de fazer isso. O outro lado da moeda, claro, é que o cervejeiro precisa ganhar dinheiro. E você tem aquela cerveja campeã de vendas que todo mundo ama e você tenta descobrir em qual categoria inscrever para ganhar mais reconhecimento. Então sim, existem dois lados nessa história. Mas como juiz, como alguém que tenta avaliar cerveja com precisão, uma definição de estilo mais apertada ajuda muito. Eu concordo totalmente com você, até porque você mesmo já participou de vários concursos brasileiros. E tem coisas aqui que são estranhas, tipo uma cerveja comercial que é vendida como Pilsner, tipo Pilsner Internacional, ganhar medalha de ouro na categoria Cream Ale. Isso me deixa puto. Tipo, caralho. Exatamente. Por que não braçar uma Pilsner Internacional? Por que inscrever como Cream Ale? Pois é. Por que não fazer uma boa Cream Ale ou uma boa Pilsner Internacional? Por que existe essa subjetividade? A gente não vai resolver isso hoje. Então, falando agora de fazer cerveja no estilo American Strong Ale, olhando para o lado do malte, como deveria ser a nossa base de maltes, composição de grãos para esse estilo, malte base e maltes especiais, o que a gente deve buscar? Ok. Bom, na minha opinião, a gente está falando de algo entre 80% e 85% de malte base. Pode ser malte Pilsen, mas eu acho que, de preferência, um malte base estilo Pale Ale funciona melhor. Qualquer Pale Ale ou um Pale Ale europeu que tenha mais caráter de malte? Um malte Pale Ale inglês, sim. Um pouco mais tostado, um pouco mais maltado do que o belga, talvez. Sim, isso funcionaria muito bem. Mas se você usar um malte base Pilsen, por exemplo, aí você vai querer compensar isso incluindo algo como 3 a 5% de um malte tostado, tipo um malte biscuit ou um Cara Aroma, algo com melanoidina, sabores de crosta de pão, biscoito. Porque você quer esse caráter numa American Strong Ale, esse toque de crosta de pão, para dar uma terceira dimensão além do caramelo. Então, 80% a 85% de malte base, algo entre 5 a 10% de maltes caramelo, porque você quer o caráter de caramelo.
Você quer a doçura residual, quer o corpo que o malte caramelo traz. Você está abraçando essa cerveja para algo entre 6,5% até 10% de ABV, dependendo de onde você quer ficar dentro do estilo. E, em termos de unidades de amargor versus unidades de densidade, BU para GU, você está olhando para algo entre uma proporção de 0,75 até 1 para 1, algo como 3 para 4 até 1 para 1. 3 para 4 lembra mais um caráter de amber forte. 1 para 1 já puxa mais para um perfil tipo IPA. Você quer um ótimo equilíbrio maltado, mas também quer amargor como um caráter forte, atravessando a maltosidade, meio que colocando um limite nela para a cerveja terminar limpa, maltada, mas com final amargo e limpo. Então, resumindo, 80 a 85% de malte base, 5 a 10% de maltes caramelo. Você pode passar um pouco disso, claro. 10, 11, 12%, sem problema. E 3 a 5% de um malte Munich, tostado, biscuit, aromático, para dar essa terceira dimensão. Tipo um Munich escuro? Sim, algo como 10, 12 Love Bond, talvez até uns 40 IBC. Mas também cara aroma, tipo Weyermann cara aroma ou malte aromático. Alguns deles chegam perto de 120 IBC. Você fala bastante de buscar caráter de melanoidina na cerveja. Então dá para imaginar alguém ouvindo isso e pensando, por que não usar só malte de melanoidina puro? Isso funciona para esse estilo? Funciona, mas como eu falei, isso tem que ser um acento. O caráter de melanoidina deve ser um toque. A base é malte quente, caramelo, e aí vem a secura no final de um malte biscuit ou aromático, onde você tem aquela crosta de pão escuro no final. É tipo, você dá uma mordida grande num sanduíche e parte dessa mordida é a crosta do pão que seca o final da boca. É a mesma coisa com esse estilo de cerveja. É uma analogia ótima. E sobre o caramelo, eu tava pensando numa mistura de diferentes tipos de caramelo. Talvez alguns bem escuros junto com um mais claro. Qual abordagem funciona melhor aqui? Sim. Eu gosto de usar uma mistura de maltes caramelo quando eu braço. Normalmente faço um blend tipo 40 a 60 a 80. Também incluo um toque de 120, onde você começa a ter aquele caráter de uva passa amarga, uva passa queimada, açúcar queimado. Tudo isso adiciona corpo e profundidade ao caráter de caramelo, em vez de usar só um caramelo 40 ou um caramelo 60, que também funciona. Muitas cervejas comerciais simplificam isso, usando só um malte caramelo e um malte de acento, por questão de simplicidade e consistência. Mas como cervejeiro caseiro, quando você está fazendo cerveja para satisfazer sua vontade de malte e talvez se destacar um pouco mais em competição, eu acho que uma variedade, um blend de maltes caramelo funciona melhor. Tipo 80% de caramelo claro e 20% de caramelo escuro? Sim, embora eu muitas vezes faça algo como um terço, 40, 60 e 80. Interessante. Só por diversão. Quer dizer, tem muitas formas de fazer. Tem que ser divertido, né? Sim. Tem que ser divertido. A gente tá fazendo cerveja, então tem que ser divertido. Por que não? Exatamente. Falando agora da mostura, a gente tem uma cerveja com bastante caramelo, um caráter maltado, rico e intenso. Então a gente está pensando em mostura em rampa ou mostura simples? O que funciona melhor? Bom, você tem bastante malte caramelo e eles não aumentam a fermentabilidade durante a mostura. Então eles já definem bastante o perfil da densidade final. Então eu acho que faz sentido mosturar o malte base da forma mais fermentável possível para garantir que a cerveja termine limpa, com final rápido no paladar e não com muita doçura persistente. Então sim, eu costumo fazer uma mostura por infusão simples, ali em 65 a 66 graus Celsius, mas hoje em dia, com esses sistemas all-in-one, tipo Grainfather e outros, você tem essa programabilidade de temperatura. Dá para entrar com o grão a 55 graus Celsius, 60 graus Celsius, e ir subindo lentamente até 65 graus Celsius para realmente empurrar a atividade da beta-amilase. Então sim, uma infusão simples funciona, especialmente com os maltes atuais, que são altamente modificados e muito enzimáticos. Mas com a tecnologia que a gente tem hoje, não tem motivo para não entrar um pouco mais baixo e subir a temperatura, brincando com isso para extrair o máximo de fermentabilidade possível. Muitas vezes, eu não incentivo fazer mash out no How to Brew ou nos meus livros, mas eu acabo fazendo, simplesmente porque é fácil demais no controlador.
Tipo, ok, vou fazer um mash out rapidinho a 70 ou 75 graus Celsius. Quando você escreveu o livro, não era tão fácil assim. Hoje é mais fácil. Exatamente. Para esse estilo, eu gosto muito de usar o esquema de mostura hot course. Começar com uns 40 minutos a 64 a 65 graus Celsius e depois subir para 70 graus Celsius. Acho que funciona bem aqui também. Funciona sim. Mas como eu disse, você precisa olhar para o seu malte base específico para ter certeza. Os maltes base de hoje tendem a ser altamente enzimáticos, com muito poder diastático e muito bem modificados. Grande parte da conversão vai acontecer nos primeiros 20 minutos. Depois disso, você está basicamente ajustando a fermentabilidade, garantindo que destrinas maiores sejam quebradas em açúcares menores e mais fermentáveis. Mas sim, os maltes de hoje convertem muito rápido. Então eu acho que a gente acaba girando em falso quando faz descansos longos em temperaturas mais altas, porque a maior parte da atividade já aconteceu. Não sei se passar muito tempo em temperatura alta traz um benefício real. Isso garante que não fique amido residual, mas eu acho que o risco é pequeno. Talvez uma diferença de 1 ou 2% no perfil total de açúcares do mosto. É mais barato comprar mais malte. Muito mais barato. Sim. No How to Brew, tem aquela analogia que você faz usando um galho de árvore, que ficou na minha cabeça para sempre. E eu acho que ela se encaixa perfeitamente no que você está falando agora. E eu não acho que cervejeiros caseiros usem maltes floor malted para fazer American Strong Ale. Isso é jogar dinheiro fora. Então, os maltes base que a gente tem acesso são altamente enzimáticos. E eles vão funcionar. Sim. Perfeito. Yeah. Right? Yeah. Perfect. Se você quiser leveduras ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo para comprar é na Levtech. Ela tem de tudo para tuas cervejarias, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Moving on, let's talk about hops. Seguindo em frente, vamos falar de lúpulo. Ok, parece que todo mundo ama lúpulo. Eu não gosto de lúpulo. Eu não sou um grande fã de lúpulo. Eu gosto do uso do lúpulo para equilibrar o malte, mas eu realmente amo cervejas maltadas, especialmente lagers, e mais ainda, Rauch Beers, cervejas defumadas. É como se a gente tivesse chegado ao auge da cerveja quando estava abraçando Rauch Beer. E hoje é tipo, lúpulo. Então, lúpulo para American Strong Ale, como eu disse antes, parece ter duas colunas principais. Sabores fortes de malte e um caráter forte de lúpulo, tipo uma carga pesada de lúpulo. Como a gente deve distribuir essa carga? E que IBU a gente deve buscar nessa cerveja? Você falou da relação BU-GU, mas eu queria falar do perfil de lúpulo aqui. Yeah. Boy, you know, this... Cara, é aqui que entra muita preferência pessoal. Eu não sei se é porque eu tô certo ou só porque eu tô velho, mas... Você não é tão velho assim. Você não é tão velho, cara. Eu tenho bem mais cabelo branco que você. Sim, mas eu tenho uns 20 anos a mais de estrada que você. Ok, cada fio branco aqui é culpa de alguns clientes de TI. Justo. Bom, então, pra mim, eu concordo com você que eu amo uma boa cerveja maltada. E uma coisa que eu falo no How to Brew, e que eu mesmo fui percebendo ao longo da minha trajetória fazendo cerveja, é que sabor de lúpulo e sabor de malte meio que entram em conflito. Se você está tentando fazer uma cerveja rica e maltada, colocar muito lúpulo de sabor no meio da fervura tende a embaralhar esse caráter de malte. Então, uma boa e sólida carga de amargor funciona muito bem. Uma das minhas receitas favoritas como cervejeiro caseiro é uma Dunkelbock com OG em torno de 1,065, Viena, Munich e um toque de malte torrado. Mas com apenas 30 IBU, só amargor. Eu uso Mount Hood a 60 minutos. Isso, só uma adição de amargor a 60 minutos. Uso Mount Hood ou Pearl ou Magnum, um lúpulo limpo bom para amargor. E é isso. Dessa forma, todo o sabor do malte carrega a cerveja. Eu tenho o equilíbrio do amargor, mas estou sentindo um sabor de malte limpo. Às vezes eu jogo um pouquinho de lúpulo aromático bem no final da fervura, ou num hop stand depois da fervura, tipo uma adição em Whirlpool, só para trazer aroma, mas nada que vá realmente bagunçar esse caráter de malte que eu adoro. Então eu acho que essa mesma lógica funciona muito bem para American Strong Ale.
você quer uma boa e forte carga de amargor. E eu normalmente busco algo como 50% do amargor total vindo dessa adição de 60 minutos. Depois disso, eu espalho o restante com lúpulos de sabor e de finalização, lúpulos de aroma e talvez até um pouco de dry hopping, dependendo do que eu tô afim naquele momento. Mas o ponto principal é, eu quero equilibrar a cerveja e deixar bastante espaço no perfil de sabor para o caráter do malte. Eu não quero que malte e lúpulo briguem entre si. E, em termos de escolha de lúpulo, aqui eu sou meio old school. Eu gosto do caráter resinoso e cítrico dos lúpulos americanos clássicos, tipo Chinook, Summit, Cascade, Centennial, porque eu acho que os sabores de cítrico e pinho convivem bem com o caráter do malte. Muita gente hoje gosta de lúpulos super frutados, tropicais, do Pacífico, da Nova Zelândia. Eu não curto tanto esses sabores. Mas se você gosta e seu paladar consegue separar essa fruta extrema do caráter do malte, ótimo. Para mim, um pouco mais de cítrico e pinho funciona melhor. Eu ia te perguntar justamente sobre esses lúpulos modernos com sabores muito intensos que atravessam a cerveja e às vezes até desequilibram tudo. Eu tava pensando na Arrogant Bastard. Eu nunca bebi ela fresca direto da cervejaria, mas já tomei uma boa e ela não parece uma cerveja para mostrar lúpulo, se é que você me entende. Ela é bem maltada, com lúpulos clássicos. Eu não sei exatamente quais lúpulos eles usam na Arrogant Bastard, mas parece ter Cascade e Chinook. Como você disse, bem clássico, cítrico, mas não aquela coisa de laranja, grapefruit e tal. É mais um cítrico genérico. E parece que esse tipo de estilo, e também a American Amber Ale, junto com lúpulos mais resinosos, funciona maravilhosamente para mim. Funciona mesmo. O pinho caminha junto com o caráter do malte. Eu não sei exatamente porquê, mas acho que é porque o nosso cérebro consegue separar bem esses dois sabores. Da mesma forma, eu acho que o caráter de casca de laranja de uma levedura Kveik, especialmente a Voss, funciona muito bem com cervejas escuras, porque você tem essa combinação de laranja com chocolate que a gente já conhece de outros alimentos. Então essa combinação funciona muito bem também. Eu gosto desse caráter da Kveik Voss, onde aparece um pouco de laranja amarga. Acho que funciona muito bem com cervejas mais escuras, como a American Strong Ale. Aqui no Brasil a gente chama esse caráter específico da Kveik de geleia de laranja. Legal. É uma boa descrição. Mas voltando para a carga de lúpulo, então 50% com um lúpulo limpo de amargor, certo? Tipo Magnum, Perle, algo assim. Isso, Chinook também. E os outros 50% adições a 30 e 15 minutos? 15 minutos. Eu meio que evito a zona dos 30 minutos. Tempo demais fervendo lúpulo. Então talvez metade do restante dos IBUs a 15 minutos e os últimos 25% em Whirlpool ou Dry Hopping. Então, em variedades Chinook, Cascade, eu sei que é preferência pessoal, mas você acha que isso funciona bem? Funciona sim. Centennial, Citra também funcionam bem. Mas qualquer lúpulo que você usar não deve ter aquele caráter forte de cebola ou alho. Evita esses lúpulos sulfurosos com perfil de cebola e alho. Eu acho que é aí que as coisas começam a se chocar. Tem gente que gosta desses lúpulos bem dunk. Eu não curto. Provavelmente por causa de muitas memórias ruins com homebrew associadas a esses aromas. Mas sim, cítrico limpo e pinho funcionam muito bem. Um toque de laranja também funciona. Se você quiser colocar um pouco de lúpulos do Novo Mundo ou da Nova Zelândia no final, pode ficar legal como um pequeno acento. Mas, de novo, a gente não quer embaralhar o caráter do malte. Esse é um caráter principal desse estilo. Perfeito. Falando em lúpulo, se tu quiser toda a miríade de lúpulos selecionados nos Estados Unidos, dentre eles lúpulos que provavelmente vão cair uma luva para sua American Strong Ale, entre em contato pelo site hopscompany.com. Vai lá e chama a pessoa que já te atende ou manda um direct para ter acesso à safra nova que tá linda. Faz isso e diz que ouviu aqui. Indo agora para a fervura, 60 minutos são suficientes para esse estilo ou você recomenda estender a fervura para buscar outros perfis de sabor tipo mais melanoidina? Eu sempre fiz só fervura de 60 minutos e usei maltes especiais para trazer esses caracteres de melanoidina, em vez de fazer uma fervura mais longa sem maltes especiais. Na minha experiência fazendo cerveja, eu sempre vou de 60 minutos e ajusto com os maltes. Uma fervura mais longa parece trabalho demais para mim. Eu tô tentando encurtar meu dia de braçagem. Se eu consigo fazer uma cerveja em 3 horas e meia, esse é o ponto ideal para mim.
Então, eu prefiro usar maltes especiais. Eu acho que uma fervura mais longa introduz mais variáveis. Você pode gerar melanoidinas extras que você nem necessariamente quer, até alguns sabores meio tinta, dependendo de vários fatores. Então eu tento manter o tempo de fervura consistente e ajustar com os maltes, simplificar. Esse estilo pede um perfil de fermentação neutro a moderadamente frutado. Sim. Qual caminho funciona melhor? Uma levedura bem neutra, tipo Cal-Al ou US 05. Ou talvez uma levedura inglesa que traga um pouco de fruta, tipo frutas vermelhas. É uma cerveja intensa. Tem muita coisa competindo ali, né? Com certeza. Aqui é onde você decide de onde vai vir essa complexidade. O estilo começou com leveduras Cal-Al, aquelas neutras do tipo Chico, mas também existem Strong Ales da Costa Leste feitas com leveduras do tipo London, que trazem mais caráter frutado. Se você vai tirar mais fruta da fermentação, talvez precise ajustar lúpulos e maltes de acordo. Aquele caráter de ameixa ou pêssego de uma levedura inglesa pode funcionar. Pessoalmente, eu costumo braçar com Cal-Al para ter uma fermentação mais limpa e aí buscar esses caracteres nas adições de lúpulo. É aqui que a coisa fica complicada. Se você usa lúpulos modernos, super frutados, junto com uma levedura inglesa, a cerveja pode ficar frutada demais, né? Pode sim. E aí a cerveja começa a sair de American Strong Ale e caminhar mais para algo como uma British Old Ale. Se você gosta dessa cerveja, ótimo. Mas se for entrar em competição, os juízes podem dizer que não está bem dentro do estilo. Escolha suas batalhas. Eu sempre falo a mesma coisa. Faça a cerveja que você gosta, mas se for entrar em competição, brace pro estilo. Então, temperatura de fermentação. Você está mirando algo neutro por volta de 17 a 18 graus Celsius, certo? Isso. Algo como 60 a 62 graus Fahrenheit. Desculpa, eu falei 70 ou 80 antes. Isso aí já é quase fervura. Então, para uma levedura inglesa, algo em torno de 20 a 21 graus Celsius... Isso. E se você for usar Kveik Voss, eu iria para a faixa mais fria dessa levedura, algo em torno de 35 a 37 graus Celsius. Você acha que tem espaço para uma fermentação com Kveik aqui? Tem sim. Eu já fiz. Durante a Covid, minha esposa me obrigou a me livrar da geladeira de fermentação. Então, no verão, fazia 35 a 40 graus Celsius na garagem e eu comecei a abraçar com Kveik Voss. Eu tinha que enrolar o fermentador numa manta para manter o calor. Fermentei em torno de 37 graus Celsius e aquele caráter de laranja funcionou lindamente com o malte escuro. Ficou uma cerveja muito fácil de beber. Colocaria bem numa competição? Talvez não. Mas era uma cerveja excelente. Eu acho que essa sensação de boca maltada da Voss vem da atividade de glicosidase. Dá uma percepção de malte mais cheia. Então eu não acho que foge tanto do estilo. É só um perfil de fermentação um pouco diferente. Se tá gostoso é isso que importa. Então, água. Que perfil a gente deve buscar? Um perfil equilibrado ou levemente puxado para o sulfato. Você quer manter o final seco. Alcalinidade residual em torno de 0, talvez de menos 25 até mais 50, dependendo da cor. Cálcio em torno de 75 a 100 partes por milhão. Sulfato entre 75 e 125, cloreto entre 75 e 100, com o sulfato um pouco mais alto que o cloreto. E carbonatação? Algo em torno de 2,5 volumes? Sim, a Arrogant Bastard é uma boa referência. Direto da garrafa, uma carbonatação alta pode parecer agressiva, mas no copo ela suaviza e fica mais equilibrada. Para competição, é até melhor engarrafar um pouco mais alto, até uns 3 volumes. Conforme a carbonatação se assenta, mais caráter aparece. Cervejas com carbonatação baixa tendem a sumir numa rodada de avaliação. Eu estava pensando nesse estilo servido como cask ale. Funciona muito bem. Servida em cask ou numa torneira tipo stout, o amargor suaviza e fica excelente. Kind of a softer draft system. Bom, você viu que como cada ajuste, né, se a gente tá falando aqui de água, por exemplo, como o John estava trazendo, cada ajuste faz a diferença no resultado final. E na sua produção, se fosse possível total controle sobre cada etapa, garantindo alta repetibilidade e qualidade em um lote todo, você não queria? Claro que queria. E você consegue isso com os equipamentos da Easy Brew, nossos patrocinadores, estimados patrocinadores aqui do Braçagem Forte. Eles são especialistas em equipamentos cervejeiros de ponta com automação avançada e sistemas de controles precisos. Tudo idealizado
voltado para quem quer elevar o padrão da sua cerveja, seja na produção caseira ou profissional. E se você quiser ter acesso, você quer comprar, você quer olhar para esses produtos maravilhosos, você pode acessar o site ezebrew.com.br e você vai ter acesso a uma miríade de produtos geniais para sua braçagem ser do jeito que você merece. Entra lá no site e diz que escutou aqui no Braçagem Forte. So, books. I know that you recommend... Livros. Alguma recomendação específica pro estilo? Well, I guess that one, I don't... How to Brew, claro. E também o livro de IPA do Mitch Steele, ele fala sobre isso. Você poderia compartilhar sua receita de American Strong Ale? Claro. Eu chamo ela de Confident Bastard. 13 3/4 de libra, cerca de 6,25 quilos, de malte Pale Ale. 0,5 libra de Breeze Victory. E 1 libra de Weyermann Cara Aroma, algo em torno de 150 Love Bond. O G por volta de 1.070 para 20 litros. Chinook, Centennial e Cascade ao longo da lupulagem, totalizando cerca de 75 IBUs, com metade a 60 minutos. Fermentada com Cow Ale a 17 a 18 graus Celsius. Perfeito. Alguma dica final? Acho que é isso. John, essa última hora foi a realização de um sonho para mim. Obrigado. As portas do Braçagem Forte estão sempre abertas para você. Obrigado. Quem sabe da próxima vez a gente fala de cervejas de Natal. Por favor, vamos sim. Combinado. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Henrique. Se cuida. Thank you, Enrique. Take care. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.